próximo tópico. Então, já que a gente tava falando de Silent Hill, eu queria falar do Forbidden Siren. Nossa, muito bem lembrado o Forbidden Siren, que é um jogo que acho que já apela um pouco pro terror japonês, né? Então, Fatal Frame. Eu ia citar depois o Silent Hill, porque é um dos caras que produziu ele, saiu da Konami e fez o Forbidden Siren, tanto que tem muito elemento que é, assim, similar ao que tinha no Silent Hill. Só que nunca conseguiu alcançar o mesmo patamar que o Silent Hill. É, porque a empresa também é pequena, né? Tem tudo... Aquela limitação. Ele nasceu, exatamente, ele nasceu como uma... Ele parece um jogo que tem aquele selo de jogo indie, só que maior um pouco, né? Uhum. Não foi, por exemplo, que nem aqueles caras que fizeram Rock Band, né? Que saíram da Harmonix. E fizeram... Porque lá acho que foi diferente, né? Teve mais grana envolvida no Rock Band. Teve. A galera que saiu do Guitar Hero, você diz, né? Sim, teve uma galera que saiu e... É que aí tem muito mais grana, como você falou, que o Guitar Hero original ele era da Neversoft, né? Verdade. Lembra? Verdade. Ele era da Neversoft. Forbidden Siren, né? Vocês jogaram bem esse jogo? Qual que é a definição? Eu não conhecia, eu vi agora um vídeo aqui. Eu vi muita coisa, mas não cheguei a jogar, assim. Eu achei bem interessante. Teve uns elementos, assim, por exemplo, a expressão facial, que eles usaram aquelas imagens, assim, do rosto mesmo dos atores. Eu achei legal, a mecânica. E tem muito do Silent Hill também, né? Pra mim ficou até um aspecto meio esquisito, assim, É porque você tá vendo pela primeira vez agora em 2015, né? Acho que pra época realmente tava bom, mas, sei lá, vendo agora tá esquisito. Então, mas pra quem jogou no Play 2 era bom, muito bom. E tem muita coisa do Silent Hill, assim, coisa inexplicada. O que faz os monstros ali é inexplicado no jogo. Eu sei que a criação, eles mexem com o terror japonês, né? Bastante. E tem essa coisa da sobrevivência também, né? E também o jogo da iluminação que eu acho legal no Siren, né? Tem muita floresta também, né? Ele é uma cidadezinha assim de interior japonesa. Meio tradicionalzinha, né? Lugar... Não tem muita casa, não tem nada. É meio vazio, assim, é isso mesmo. Uma coisa legal, assim, começa no ritual, né? Então eles não explicam que é aquele ritual, mas você associa que tem uma coisa a ver com os monstros que estão ali. E os monstros são os moradores da cidade. E às vezes você entra na casa, você se esconde, e você fica vendo pela festa assim do armário, os monstros têm uma vida normal. Ficam vendo televisão. É uma coisa. Eu lembro que tinha esse detalhe mesmo. Então, aí você fica naquela... entender pra quem nunca viu um vídeo assim e jogou. Então, aí você fica naquela... Que eles são? Você não sabe o que eles são. Porque eles não são monstros, não são animais, também não são humanos. E o jogo não explica. Não, do Forbidden Siren eu acho que assim, ele passou meio... Ele ficou um pouco desconhecido, talvez pela época que ele tenha saído, né? E ele ficou muito restrito a um nicho, então muita gente não descobriu o Forbidden Siren. E eu acho que ele tem um potencial legal a ser explorado, porém ele ficou lá onde ele ficou, entendeu? Então, teve o 1, ele foi o muito 2, criticado por outros jogos, né? Teve o 2 e teve um remake pra Play 3, que também passa meio ter feito algum sucesso, sim. Falando que o Eduardo ele falou que era muito japonês o jogo. Cara, tem muita cara de terror. Assim, questão terror, os monstros é totalmente tipo grito, chamado. A estética, né, mas assim, o remake do Play 3, eles mudaram tanto, eu achei até meio bosta, assim, mas é um moleque americano turista que tá lá na vilazinha, ele vê esse ritual, e além do moleque tem uns repórteres, todos americanos, né, pra variar. Sim, claro, os americanos que se ferram, né, no terror japonês, eu acho isso legal pra caramba. Eles adaptaram totalmente, assim, pra ficar um pouco mais aceitável no ocidente. Mas esse fato de ter vários personagens é porque a mecânica do jogo é assim, você tem uma grade de horário e, por exemplo, você passa 3 da tarde numa porta, você tranca ela com um personagem. Se você passa antes com outro, a porta tá trancada. Então tem um pouco de... Você tem que jogar na hora certa pra conseguir passar o jogo inteiro. Tecnicamente eu não lembro muito dos detalhes, mas
Eu lembro que eu ia comprar os jogos de PlayStation 2, né? Bom, isso daí acho que qualquer um, a gente pode falar abertamente disso. Ia no Xing Ling, né? A gente comprava de balde, né? Até o Play 2. Até o Play 2, exatamente, foi até o Play 2. Foi exatamente isso que você falou. Até o Play 2, eu tenho aqui mais de 100 jogos, ainda tenho, né? Meu Play 2 tá aqui ainda. Foi até lá, e eu comprava de balde, né? E eu jogava lá na hora, né? Eu lembro que eu jogava, era um cara gente boa. Né, um Xing Ling gente boa. Ele, leva desconto, não sei o que. Aí, ele deixava. É o famoso por quilo, né? DVD por quilo. Sim. E aí ele deixava jogar lá na hora, testar, né? E o Siren tava lá, ele não tinha muito destaque, mas joguei um tempo, li depois análises dele, mas ele meio que sumiu, assim, ele desapareceu, assim. Eu sei que deve ter jogo da franquia, talvez que tenha sido lançado no Japão, nem chegou ao Ocidente, a gente nem sabe que existe. Então, Forbidden Siren eu acho que não, mas o 1 e o 2, né? O remake do Play 3 eu acho que tem na PSN, se eu não me engano, na época que eu vi, tinha. Então, aproveitando que a gente tava falando de terror japonês, o Fatal Frame, ele usava isso, assim, muito forte mesmo, desse lance de terror japonês, né? Todos os elementos. E, assim, a versão ocidental não foi alterada, né? Pelo que eu me lembro. Não. Vou falar que, assim, com o Fatal Frame eu sou 880, meu amigo. Porque, assim, se pegar conceitualmente o básico dele, se ficar tirando foto de fantasma, é bosta, velho. É Pokémon Snap de terror, tá ligado? O jogo, assim, pode até ser legal, mas o conceito básico dele eu sou meio... sabe? Meio torço nariz. Então, ele é interessante pelo fato, assim, de... Às vezes tem alguns trechos que você precisa tirar foto, só que você não tá vendo nada. Aí você dispara lá, aparece um, sabe? Acho que é esse o fator, meio o fator é você não ter uma arma, né? Isso, e... Sua arma é a câmera, né, fotográfica. Então, qual é a câmera matava os fantasmas? Afugentava, né? Afugentava e, assim, se você acertasse várias vezes, ele meio que capturava, assim, alguma coisa assim, né? Assim, eu não joguei Fatal Frame, então me expliquem. O que é? O flash que afastava o fantasma, então ele podia usar uma lanterna? Não, na verdade era a foto, o enquadramento, assim, dependendo do enquadramento que você desse, dava mais dano. Então os índios estavam certos em falar que a câmera roubava a alma dele? Eu acho que parte mais ou menos desse princípio. Algo assim. Que você tira a foto e meio que eles vão tomando dano e quando você causou muito dano a ele meio que é capturado e para de atormentar você. Esse é um tipo de jogo, eu acho que funcionaria no Wii U. Tanto que eles fizeram, né, um Fatal Frame pro Wii U. Fizeram, e só saiu no Japão, né, a zoeira, né. E sem data pro Ocidente, e nem deve chegar, eu acho, viu. Cara, a Nintendo já falou muito da Nintendo, mas é foda, né. Sim. Porque tem, eu não sei o que eu tava falando, a gente tava tendo uma discussão dessa outro dia, que lá no Japão tem uma porrada de jogo que não chega pra cá, pro Ocidente, né. Que muito. Tem muita coisa. Porra, né? O Phoenix Wright lá no Japão acho que tem desde 2003 pra Game Boy Advance. Exatamente. Que esse é o lance da grana, né? Por exemplo, se não vale a pena pra eles, né? Se não é rentável. Então, mas às vezes os executivos lá pensam que não vai dar dinheiro, mas dá, entendeu? Porque eles lançaram aqui e fez sucesso. Então, mas tem coisas que eles lançam aqui e investe pra caramba e não dá certo. Então, mas aí vai de ter visão da parte deles, né? Por exemplo, assim, Cavaleiros do Zodíaco, será que vendeu? Esses últimos aí? No Brasil acho que sim. Mas você diz os de luta que saíram? É. Exatamente como o Cauê falou. No Brasil, com certeza, cara, até porque você sabe que o Brasil, não sei se é o segundo ou terceiro maior mercado do mundo de Cavaleiros do Zodíaco. Sim, isso eu sei, eu tô ligado. Eu acho que tem mais do que no Japão, inclusive, né? Eu sei que a França, né? Na França eles são muito fissurados. Então, a França é muito esquisita, acho. Não sei se passava na televisão de lá, mas eles eram muito mais receptivos com jogos de anime. O Dragon Ball de Super Nintendo tinha a versão japonesa e a versão francesa, o resto do mundo não tem. Nossa. Exatamente. A galera investia mesmo, então. Muito. Na França é o segundo maior nicho de mangás
né, de cultura do entretenimento, digamos assim, japonês é do mundo, né? Eles têm lá mangás a balde, a rodo, animes, todos praticamente são traduzidos para o francês, né? Mas o Brasil tem um grande mercado, sim, desse tipo de produto japonês. Mangá tem muito mangá e tem muito que tá saindo, né? Você vê alguém que vai na Liberdade comprar um bonequinho do Jack Stream por R$50, né? Então funciona. Pois é, e tem alguns produtos que o Berserk tá sendo relançado agora, né, em formato tanco. Ninguém botava fé que ele ia ser relançado, né? Tem muita coisa que tá chegando, né? Então, sabe, a gente tem uma cultura japonesa legal, né? Mas o problema é que o Ocidente, de modo geral, tem algumas coisas que são restritas. A Fatal Frame, infelizmente, acho que vai ficar fadado a ficar lá no Japão, né? Pro Wii U, né? E é uma baita franquia, né? Na verdade, acho que isso envolve também a Nintendo. Eles já saiu no Brasil, eles não estão nem aí, sabe? De lançar pra cá. Sim, exatamente. Eles não estão nem aí. Então, assim, e principalmente. O maior mercado da Nintendo é lá, né? Então Mas é uma pena, porque Fatal Frame tem muito potencial. Né? No Play 2 teve uma época de ouro, assim, né? A versão de Wii, ela fez um certo sucesso, né? Então, mas é que assim, é o pessoal mais. É um pessoal um pouco. Um povo diferenciado. Povo que pegou o jogo. Sim, é povo de. Tem gente que fala, olha, o Edu, tá zoando o Edu aí, mas ó. Ô Edu, já ouvi dizer que. Falam aí que japoneses são alienígenas, cara. Então, não sei se é verdade. O Kleber também, também é descendente de japonês. É mesmo? Mas são diferentes, né? Acho que é uma cultura muito diferente, né? É a cultura do bizarro, né? Pros ocidentais. Então, voltando ao assunto mesmo, o lance do Fatal Frame mesmo, ele acho que funcionou aqui também por causa dos filmes, né? O Grito. Sim, porque... porque aí o que acontece? Já teve o apelo do filme, que tem um público um pouco mais expande um pouco esse público, né? Que migra de videogame para filme e vice-versa, né? Que conversa, né? Esse público que se conversa, né? Mas eu acho que o Fatal Frame acabou ficando no nicho, né? Eu lembro que ele teve essa época de ouro no Play 2. Hoje, se você fala de Fatal Frame com qualquer pessoa, né? Entusiasta de videogame, né? Fala, puta, Fatal Frame, cacete, que foi muito foda. Por causa daquela época foda do Play 2, que é uma trilogia, se eu não me engano, né? São 3 Fatal Frame que tem, né, no Play 2, né? Se a minha memória não falha. É quase certeza que sim. Eu tenho quase certeza que são 3 jogos, né? Eu acho que assim, apesar de a gente ter muita opção, comprar jogo de bacia, tinha um pouco de boca a boca. Então uma pessoa jogava, falava, é de terror e tal. Então uma galera legal acabou jogando. Não que o jogo tenha feito um sucesso comercial, por assim dizer. Exatamente. É aquele jogo que ganhou. É o famoso ganhou valor com o tempo, né? Na época que ele saiu, era um jogo ok. Nossa, um jogo de terror, mas ele foi aumentando a base dele, né? Essa coisa de deixar o jogador indefeso, como você mencionou agora há pouco, helpless, né? Essa coisa de tirar, remover essa estratégia de remover as armas da mão do jogador, deixar ele sem arma, sem uma arma de fogo, né? Ou uma arma branca, né? Um cano, uma faca. E dá uma câmera fotográfica na mão dele e fala, se vira, né? Eu acho que o que é interessante assim no Fatal Frame, assim, o Kleber me corrija se eu estiver errado, é que o lance do japonês, ele é supersticioso, né? Ele tem essas coisas assim, por exemplo, uma coisa assim que me falaram muito por exemplo, as pessoas não gostam de tirar foto e ficar no meio, que dizem que a pessoa do meio morre primeiro. Sim e não, sabe, aquele negócio que você entre aspas, assim, você sabe que existe, mas não que você não vá fazer, entendeu? Então, mas sim, eu acho que não isso que afete serve diretamente, não que isso afete diretamente na vida das pessoas. Sim, no cotidiano, né? Todo mundo sabe que existe a lenda, que mas nem o lance do passar debaixo da escada. sabe, tipo, vamos botar exemplo, você sabe disso. Mas se você estiver lá, você passa e não vai ficar se preocupando. Não que você tenha que fazer isso, mas você não vai se preocupar em fazer, entendeu? Entendi, mas esse lance de espírito, assim,
Eu acho que é algo que faz parte até do folclore, né, também. Ah, faz O bastante. folclore você diz de um modo geral ou japonês ou no universo do terror, do medo, você diz? Não, do folclore mesmo, assim, algumas histórias folclóricas do Japão, elas têm... Folclore japonês mesmo, né? É, demônio. Então, vou falar que assim, você fala folclore tem muita coisa meio bizarra, meio tosca lá. Mas se você estiver andando na rua de noite, tem umas ruazinhas mal iluminadas, umas coisas que você fala, porra, é isso. Você fala, porra, poderia estar num filme de terror, mas não que vai impactar na sua vida. Entendi. Sim, sim. Mas é que, assim, se fosse o filme, a fotografia é perfeita pra um filme de terror, entendeu? Sim, claro, o cenário já tá montado, né? Então eu não consigo explicar ao certo, assim, o sucesso assim, desse tipo de filme, de jogo, né, Não, japonês. que assim, você pode gostar como uma forma de entretenimento. Uhum. Entendeu? Não que você acredite que isso é real ou vai passar pra sua vida. Sim, sim, sim. Eu tenho muita curiosidade, eu tenho vontade, sempre tive vontade de ir pro Japão, né? Até por causa da cultura, até por causa da comida japonesa, que eu adoro comer comida japonesa, cara, mas... eu acho que conhecer esse burburinho japonês, sabe? Essa cultura diferente, é um universo meio paralelo, né? São muito... Não, mas extremos, assim, né? se for pensar no mundo, a questão mundo oriental, citando da Índia pra lá, é totalmente diferente de cada país. É que o universo ocidental é meio padronizado. Sim, sim. Então qualquer país que você for pra lá é bem diferente. Mas então, né, a gente tava falando já que a gente falou de Fatal Frame, né, desse lance de deixar o jogador indefeso, e também, de certa forma, não deixa de ser um terror psicológico, né? A ideia de você estar indefeso, né? E essa coisa do terror psicológico, meio mindfuck, acho que o Amnésia ou Amnesia, ele mexeu um bocado com isso, né? E ele é bem... A gente falou de mindfuck agora há pouco aqui, né? Mas ele é bem mindfuck, né? Vocês acompanharam o plot dele? Então, a história em si eu não conheço, mas a mecânica, assim, eu vi vários vídeos, assim, eu achei muito interessante. Que ele tem meio que um simulador de sanidade mental, né? Exatamente, né? Essa questão psicológica é medida, né? E é legal você ter mencionado o lance do medidor, porque não sei se vocês vão se lembrar de um jogo para GameCube chamado Eternal Darkness. Eu ia citar esse, que tem o medidor de sanidade com essa torcida tela. Eu não, cara. Não joguei. Então essa coisa do medidor de insanidade para essa finalidade de terror psicológico não foi algo implementado, não foi algo inédito do Amnesia, né, do Amnesia. Na verdade, alguns jogos brincaram com essa mecânica, mas colocar lá um medidor, né, um jogo sério, colocar lá um medidor para fazer aí medir, né, a sanidade, né, calcular o seu grau de sanidade, é uma coisa interessante, né, porque é uma coisa séria, né, sei lá, você pega jogos que tem o God Mode aí da vida, né, e você enche a barra e ele entra no modo insano, tá destruindo tudo, hack and slash, mas a gente tá falando de terror que é uma coisa séria, né? É um medidor de sanidade pra ver o quanto você fica, até onde você vai pra ficar insano, né? E isso afeta muito na parte de gameplay, né? Porque Com certeza. conforme você vai, assim, perdendo o controle, você começa a respirar mais ofegante, né? Sim, É A interessante, assim, movimentação fica limitada. interessante a mecânica. porque se você colocasse de uma forma real, se você estivesse naquela situação do jogo, eu acho que muita gente ia ter um breakdown ali. Então pessoas normais, por assim dizer, ficariam sem reação, né? Encolhidas. Sim, você disse Eu que acho que ia ficar maluco. porque quando a gente fica com medo, né, a gente ativa uma substância, Nelson, né, acho que eu posso utilizar essa palavra, que é a adrenalina, né? A gente, todo ser humano tem adrenalina, então quando a gente ativa a adrenalina, a gente fica mais aceso, né? Você pode ver que quando alguém tá bêbado, né? Já na balada, tomou todos, já aconteceu comigo, inclusive, né? Aí você tá trilouco e acontece alguma coisa que te assusta, não sei, de repente um assalto ou quase você é atropelado, você dá aquele chacoalhão, né? É um mecanismo de defesa, né? É um mecanismo de defesa, né? É instintivo, né? É instintivo. Então, quando você toma esse chacoalhão, a sua adrenalina ela é ativada, né? A substância que ativa a adrenalina é liberada e aí a gente fica aceso, a gente fica sóbrio em um segundo, assim, da água pro vinho, né? Com medo,
É a mesma coisa, que é a mecânica com a qual a Ninja trabalha ou tenta passar pra gente, né? O Eternal Darkness, o legal dele é que ele respingava esse medo na tela, que na verdade não era bem um medo, né? Era uma sanidade mesmo, né? Então... É mais em forma visual, né? Porque o jogo em si é mais de ação assim, né? Exatamente, porque o Eternal Darkness, o que acontece? Ele se coloca no controle de vários personagens, né? Não era um protagonista. São vários personagens em diversos momentos da história. Então você joga com alguém da modernidade, você joga com alguém da segunda cruzada, você joga com alguém da época da civilização romana, e assim vai, né? O jogo ele tem vários momentos da história. Nossa, ele vai avançando assim. É maluco, é um jogo maluco. Então você não tem assim, personagem principal. O personagem não principal tem. Ele viaja, não tem? Não tem. O Eternal Darkness não tem um protagonista. Ele tem. Eu não lembro quantos personagens controláveis são, 7 ou 8. Eu não lembro quantos são, mas são todos esses personagens. É que nem, sei lá, GTA 5. São 3 protagonistas, né? Não tem um. Se bem que o Trevor é o cara, né? Mas assim. Ele tem vários protagonistas e é exatamente como o Kleber falou. A maneira como é passada pra gente essa alteração na sanidade é uma coisa bem visual. Então a tela derrete, a parede começa a derreter. Não, é uma coisa bizarra, a parede começa a derreter, tem hora que começa a cair uma gota de escorrer uma gota de sangue na tela, assim, ó. Sabe uma coisa meio Hideo Kojima que brinca com você, sabe, assim? Sem explicação, né? O Hideo Kojima que tem isso, né? Com essa coisa da estética de mexer, né? Lembra aquele apagão que dava na tela? Aquelas coisas que é porque ele quis. A explicação é porque ele quis. Em vez de aparecer vídeo, aparecia Hideo. Como se fosse assim, uma licença poética. Exatamente. O Eternal Darkness, essas são as palavras, ele vive de licenças poéticas, né? E ele tem essa coisa estética de a tela derrete, a parede derrete, então tem uma hora que você entra, por exemplo, que você joga com uma loira numa casa, um mausoléu meio sinistro, e se a sua barra de sanidade estiver muito cheia, ou seja, não pode estar, se a sua barra de insanidade, aliás, estiver muito cheia, você entra a tela começa a dar uns apagões, assim, sabe, uns apagões cabulosos, assim. Eu lembro que você entra num banheiro e tem uma banheira, se você estiver com a insanidade alta, você vê um cadáver, assim, um flash de 2 segundos, assim, na sua cara, sabe? Nossa. Aquela coisa tipo, que aparece na sua cara, assim, sabe? Exatamente, se você tiver com sanidade, não acontece nada, você passa pelo banheiro e passou. Então o jogo ele mexe com isso, ele altera os cenários pelos quais você passa de acordo com o seu estado psicológico. Que é o que o Amnesia faz de uma maneira mais prática, né? Que é a respiração ficar ofegante, a visão fica um pouco turva, né? É interessante esse gênero. Interessante. Que foi muito explorado, né? A gente tá falando dessa coisa do hide and seek, né? É uma coisa que começou a se desdichar muito, né? É porque ou você pende um pouquinho pra ação, né? Você joga umas armas, ou você inventa elementos novos, assim, de exploração, que torna a experiência, assim, mais interessante, além de só tomar susto, né? Uma diferença do Amnésia, assim, que ele é meio. Ele vem natural na história do jogo. Sim. Por exemplo, é diferente de um Slender, que tá só pra te dar aquele choque de susto. É verdade, o Slender ele. É uma coisa, são sustos aleatórios, né? É que o Slender também ele tem aquele lance de ele ser um conto de internet e tal, né? Então ele é mais superficialzão. O Slender é muito mais antigo do que o jogo, mínimo 5 anos aí. Sim. Aí alguém programou e depois virou moda. Ele nasceu a partir de uma base independente, né? O Slender, assim como muitos jogos de PC que tem se consagrado aí, muita coisa de terror tem saído com essas novas mecânicas, né? O próprio tem aquele recentemente, bom, tem o Lone Survivor, né, sobre o qual a gente falou. Não, a gente falou fora, acho que tá gravando. O Lone Survivor a gente... o Lone Survivor também nasceu desse mercado indie, qual que é o nome daquele jogo, cara, que mexe com os porcos? Eu esqueci o nome, cara, Machine of the Thieves. Então, esse aí é Amnésia, só que ele é o 2, né?
Então, exatamente, o Machine for Pigs ele é o Amnesia 2, né? Então, o Machine for Pigs, acabei de ver aqui. Puta, mas ele é insano demais, cara. Ele dá mais medo que o primeiro? Então, eu joguei mais o primeiro, na verdade, do que eu joguei o Machine for Pigs. Mas todos os gameplays, a galera que jogou, né, as análises que inclusive a gente fez lá no site, foi uma coisa assim insana, né? Quem analisou, eu lembro que foi o Carlos Eduardo, se eu não me engano, ele falou que ele teve uma experiência tenebrosa, assim, ainda mais quando você joga com fone de ouvido, né? É que assim, eu não sei se eu tô sendo chato, mas você pega uns caras tipo PewDiePie ou qualquer youtuber foda e são meio histéricos, sabe? Não, sim, não tá sendo chato não, eu concordo plenamente. Eu acho que passar isso é meio complicado, né? Não, assim, às vezes o jogo pode ser até bom, mas eu vi, por exemplo, vários vídeos de Five Nights at Freddy's e o pessoal gritando e tal. Eu joguei e eu falei, cara, que coisa simples, sabe? É que ele dá um susto na hora só. Não, ele é bizarro, mas assim, a mecânica de jogo não ajuda. Por exemplo, você não vê os bonecos se mexendo, você vê pela câmera de segurança eles um ponto, depois em outro, então você supõe que vai estar num ponto número 3. E aí você tem que fechar a porta e tal, se proteger, mas... Não, mas eu acho que isso não desqualifica o jogo, é apenas uma característica. Não desqualifica, mas é ao ponto de você ver uma bitomaníaca dos anos 60, velho. É uma coisa... Eu acho que mistura um pouquinho dos dois, né? Aquela coisa, o melhor dos dois mundos, né? The best of both worlds. Eu acho que você estava falando agora há pouco de mecânica de se esconder, né? Muitos jogos estão adotando isso agora. O próprio Outlast, por exemplo, ele é um jogo que vive, na minha opinião, depois do Alien Isolation, eu achei que Alien Isolation, pra mim, ao menos, na minha humilde e modesta opinião, foi muito mais assustador do que o Outlast. Assustador não no sentido de tomar susto, assustador no sentido da atmosfera de jogo ser mais envolvente e assustadora pra mim. A Isolation é bem mais atmosfera. O Isolation é muito mais atmosfera, e eu acho que a atmosfera de jogo, quando ela é muito mais tensa, quando ela te envolve, né? E o Alien Isolation foi feito, por exemplo, para ser jogado com fone de ouvido. Né? Porque pelo menos do Alien você já tem uma base, você já sabe mais ou menos como aquele universo funciona, né? Que eles não tem que explicar tanto, você já vai com medo, assim, do Exatamente. Alien. Eu acho que parte desse exatamente. E o Alien, isso é muito legal, o que você mencionou. O Alien, ele tem essa imagem, ele tem essa coisa imponente dele, ele passa medo, né? Você vê um Alien de 3 metros, é o que eu falo, né? A descrição completa do Alien. Você vê um bicho na sua frente de 3 metros de altura, braços do tamanho de braços dos jogadores da NBA, cauda que fura a porta de carro, sangue que é ácido e boca com outra boca dentro. Meu irmão, senta e chora, porque nesse espaço ninguém vai ouvir seus gritos, velho. Entendeu? Você vai fazer o que olhando pra um bicho desse, velho? Você vai correr, cara. Eu lembro que quando eu vi o Alien, ele vinha correndo pra minha direção, cara, dá um desconforto, ele vem... Aí você vai... Puta, sai. Os passos dele, né? Você ouve os passos dele, eu apertava start, mas não adiantava bullying, né? Apertar start... Você apertava start e depois apertava pra ver a cutscene de você morrendo. E toda vez que eu via essa cutscene, eu ficava meio desconfortável. Eu também. Você também, né? Principalmente aquela parte que ele fica babando, assim, olhando pra você. Nossa, porque ele dá um pulo na tela, tipo, ele fica olhando assim pra você, ele dá aquele pulo na tela, e você sempre toma um sustinho, assim, sabe? Então, agora imagina jogar essa merda no Oculus Rift, cara. Nossa senhora. Isso aí aí eu não sei, o Rift... cara, olha, com relação à realidade virtual, né, eu sou bem cético. Eu também. Eu posso até reconhecer que posso morder a língua, mas na minha humilde opinião, o Oculus Rift tá demorando muito pra vingar. Já tá há anos aí nesse negócio de dev kit, né? Kit pra desenvolvedor, kit pra desenvolvedor, versão 2, versão 3. Nunca sai desse patamar. Não chega. É que eu acho que mercadologicamente falando, ele ainda não é viável. Sim, mercadologicamente falando sim, mas... Não necessariamente, acho que... Não só isso, né? Mercadologicamente seria de fazer um produto extremamente barato. Então, barato, só que não só barato. Algo que as pessoas não passem mal jogando. Porque também, eu mas passei mal jogando. Isso vai de pessoa pra pessoa. Eu acho que tem que achar uma função
prática para aquilo. E não tá nem perto de chegar. Eu acho que a forma tradicional de se jogar videogame, que é o quê? Você sentar na sua cama, na sua poltrona, pegar no joystick é meio conotativo. Né? Mas eu digo... Então, deixa eu falar o que eu ia falar, que tá meio no tema aí. A função mais prática que eu vi aquilo é pra ver pornô em POV, velho. Falando em joystick, né? Nossa senhora. Aliás, deve ser estranho, né? Você usar o óculos e usar o joystick, puta, eu já tô viajando aqui demais. Mas eu pensei aí com os opcionais aí. Um oriental já inventou alguma coisa assim, certeza. Com certeza. Com certeza deve existir robô que faz essa função aí já. Mas... A China tem, mas enfim. Mas eu acho que é bem isso mesmo que você falou, tipo, ele não é viável ainda, né, mercadologicamente, mas tem esse pensamento, que é o quê? Se você for ver, né, a tecnologia, ela é uma montanha-russa, né, as pessoas, o ser humano, ele enjoa das coisas, né, então ele compra uma tecnologia que hoje é nova, que hoje é legal, que hoje é inovadora, e que dali a uma semana ele enjoa, fica comum pra ele. Então eu acho que a realidade virtual, ela corre esse risco de ficar comum. Ela não vai se transformar num padrão. Tem muita gente que fala, vai ser padrão. Não, padrão não. Jamais. Vai ser uma opção. Que não. De precisão do controle, assim, você conseguir substituir ele, por exemplo, em um shooter, de forma que ele fique melhor que o controle, vai demorar. Vai demorar. Eu torço assim pra que não também, cara. Não deve ser bom, não tem como ser bom. Sim, não tem como substituir. Não tem, porque nós que somos entusiastas, digamos assim, hardcore, talvez seja a palavra mais ideal, adequada, a gente sempre vai preferir a maneira tradicional de se jogar videogame, que é o quê? Você sentar lá na frente da televisão, né, numa poltrona, numa cama, usar um controle tradicional, né, usar um DualShock, usar um controle da Xbox, do Wii U que seja, né, o Pro Controller, que tem uma ergonomia melhor, mais tradicional. Você vai querer usar o joystick e jogar da maneira que deve ser jogado. Você vai querer jogar daquela forma, né? Eu acho que abrir mão dessa maneira de jogar, a gente tem isso engendrado na nossa cabeça. Não vai existir uma maneira de substituir isso, né? Assim. Ou mesmo que você não use isso para jogo, que você tente trazer isso pra vida real. Acho que ia ficar igual Futurama, quando eles entram na internet lá, que eles estavam dentro do mundo da internet e o que eles faziam basicamente era combater pop-ups. Exatamente, né? Exatamente, essa é uma boa também, né? Eu acho que indo um pouco pra engraçado que eu não sou muito de falar dessa coisa do lado educacional, educativo, mas eu acho que se levar a realidade virtual para esse lado, eu acho que pode ser muito interessante. Acho que para essa finalidade dá para fazer muita coisa. E não só para fins educacionais, acadêmicos no geral. Sim, exatamente. E, inclusive, pra área de saúde tem muita coisa legal, né? Tem. Já tem alguns aparelhos. Umas coisinhas legais, por exemplo, instruções, assim, guia. Por exemplo, você entra no museu. Pô, dá pra você navegar por um museu inteiro através da realidade virtual. Você bota o óculos e entra no hall dos dinossauros, aí você, sei lá, passa embaixo do dinossauro, sabe? Passa dentro de um túnel. Olha quanta coisa legal dá pra fazer com a realidade virtual pra essas finalidades, entendeu? Sim, então, só que ó, eu acho que assim, nesse lance de você, por exemplo, fazer a imersão através do óculos, ainda não é algo viável, porque assim, a gente tem esse problema de, por exemplo, a gente tá mexendo no personagem, mas a gente não tá se movimentando. Então você teria que colocar uma esteira. Eu já vi um produto que eles desenvolveram que é uma espécie de esteira. Só que ainda assim não fica 100%. Então, eu achei ele muito interessante, mas é um negócio muito imprático de se fazer. Ele não se torna um substituto do controle nem assim de longe. Não tem como aquilo se tornar um substituto. E aí que vem uma questão interessante. A forma disso ficar convincente seria se houvesse um videogame que se conectasse diretamente ao nosso cérebro. Sim. Aí seria uma coisa mais ambiciosa, né? Ambiciosa e perigosa. Sim, totalmente perigosa, né? Porque... E ainda assim continua sendo uma opção. Eu acho que pode ser uma opção. Essas coisas todas que envolvem a maneira diferente de se jogar, né? Que envolvem a maneira não tradicional,
sempre vão ser uma opção, né? Então você pode ver o próprio Wii, quando ele saiu, nossa, revolucionou, controle por movimento, você usa o controle como uma raquete de tênis ou jogar boliche. Beleza, mas dali um ano, acabou, enjoou. Mas é porque não teve aplicação pra... Também não teve aplicação, né? Esse é um fator, e o outro fator é que o cara hardcore, ele não vai ficar só naquilo. Então, não, você pode ver que ninguém tinha o Wii, ou tem hoje o Wii U como console principal, primário. Não, a plataforma principal do jogador hardcore, ele vai ser ou Play 4, ou Xbox One, ou talvez o PC, e o Wii U como uma opção secundária. Né? O que na vai maioria acontecer. dos casos realmente é assim mesmo. Você não vai ser, putz, vou escolher um videogame pra ter, o Wii U. Beleza, sai Call of Duty, sai Battlefield, sai GTA, sai Evil Within, sai qualquer jogo que a gente começar a falar aqui. Todos eles saem pra Wii U? Não, nenhum third party. Né? Third party no Wii U é muito difícil. Então, ou quando sai daquele jeito, né? Quando sai daquele jeito, capado. Né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Mas o lance do terror na realidade virtual realmente seria muito legal de se explorar, né? O Alien. Então, quando ficar bom, eu acho que o gênero terror nos videogames vai ficar muito mais interessante. E a galera que já era cagona não vai jogar. É que eu acho que é meio uma incógnita aí, porque essa realidade virtual depende de você conseguir vender, e para você conseguir vender você tem que ter um produto que faça vender. Então você depende do hardware, do software. Então ninguém aposta 100%, então vai ficar tudo na meia bomba ali, entendeu? Exatamente. Nada vai muito pra frente. Retorna ao lance de não ser mercadologicamente viável. Ninguém vai apostar e vai ficar sempre ali no... Então, exatamente. É assim que tá o Oculus Rift agora, já há anos. E mesmo depois que o Mark Zuckerberg comprou, não saiu desse patamar, que é o quê? Fica nesse chove não molha, tá lá o Oculus Rift, aí veja um vídeo, aí você vê o vídeo, legal. Mas nunca chega pro consumidor, você não ouve falar em previsão. A própria Sony que anunciou o Morpheus, cadê o Morpheus que não falaram mais nada dele? Fala mais nada dele. A Microsoft apresentou uma ideia legal, né? Que é a Microsoft, o holograma, né? A Microsoft apresentou, mas também vou te falar, isso daí também corre o risco de cair por terra. Na minha opinião sem base em porra nenhuma, a maior aplicação do holograma é jogar Yu-Gi-Oh! Cara, na minha opinião, também com pouca base, é que é o melhor holograma que eu já vi ever foi do filme O Vingador do Futuro. Total Recall. No final tem um puta tiroteio e tem uma hora que ele manda o holograma dele atirar em todo mundo, aí os caras atiram no holograma dele e os caras começam a comemorar, matamos! Nossa, aí ele aparece atrás de todo mundo. Seus isso daí é cena icônica, né, mas... Falando do Total Recall, ninguém mais sabia o que é um holograma. Comemorando, só ele tinha um beta de holograma ali. Exato. Só ele tinha o conhecimento daquilo, né? Ninguém sabia o que era holograma, ele tinha um beta de holograma, é isso mesmo. Aí ele manda o beta de holograma lá, os caras olham, começa a atirar, gasta toda a munição nele. Dali a pouco, quando os caras vão lá, ele vem por trás de todo mundo e atira. Ele pegou um development kit e fez, tá ligado? Ele pegou um development kit e fez, porque, meu... Não. É foda, assim, né? Mas, puta, a gente tá falando do Alien, né? O Alien foi, assim... O Outlast também foi assustador, assim, né? Mas é de tomar susto. É só choque, né? Não é só choque. Não é a ambientação chegou uma hora que me enjoou um pouco do Outlast, sabe? Não sei se vocês jogaram, aconteceu a mesma coisa com vocês, mas... Cansa muito. Não cansa uma hora? Eu acho que é porque é aquela ambientação ocidental, sabe? É só ocidental. Susto de choque, não tem nada psicológico. E aquela atmosfera eram sempre os mesmos corredores, você vai no bueiro, parece que o level design do Outlast, ele é muito, com todo respeito ao estúdio, né, um estúdio indie, ele foi muito pouco criativo, ele foi muito assim, limitado, né? O level design era sempre o mesmo que você fosse pro esgoto, o formato dos corredores era sempre o mesmo. E exatamente por isso que você no começo começava tomando muito susto, ficava tenso, mas aí ao longo do jogo você vai
perdendo esse clima. É, exatamente, porque começa a ficar um pouco repetitivo, né? Isso, você já espera, sabe? Você já espera, e quando não dá susto, vai dar logo depois, né? O Alien, eu acho que ele pelo menos me envolveu mais por duas coisas. Porque eu sou fã de Alien, né? Eu sei que o Edu também é bem fã de Alien. Sim, eu gostei muito e gosto dos filmes. Gosto dos filmes. Eu acho que ele atendeu muito a esse público. E dois, você tá confinado no espaço, sabe? A ideia de você estar confinado no espaço com um bicho à solta. É porque assim, espaço você tem, entre aspas, mais liberdade. Porque você sabe mais ou menos qual é a capacidade de um ser se desenvolver na Terra. No espaço você não sabe, pode ser qualquer coisa. Exatamente. No espaço pode ser qualquer coisa e além de poder ser qualquer coisa, pode ser uma coisa sem limites, né? Fazendo o gancho, tem também o Dead Space, né? Que a gente também não pode deixar de mencionar. Nossa, Dead Space, eu tava comentando agora há pouco com vocês que terror espacial é um negócio que eu piro, né? E Dead Space foi assim um pontapé, cara, inicial. E assim, eu não sei se eu tô falando besteira, mas o Dead Space, ele surgiu mais ou menos numa época assim que os jogos de terror estavam mais ou menos. Estavam em baixa. Ele pegou o jogo de terror mais ou menos, de jogo de tiro também mais ou menos, né? Sim, Dead Space ele foi lançado nesse momento estratégico mesmo, né? Eu disse pontapé inicial porque assim, ele que me fez, eu acho que foi o Dead Space que me fez observar o terror espacial em jogos de uma maneira um pouco com um olhar um pouco mais especial, assim, sabe? Porque tinha alguns jogos que mexeram, né? Como eu falei, o Enemy Zero, que é o D2, né? O Doom 3 também, no espaço, né? O Doom 3, que é um baita jogo também de terror, que tem que ser mencionado. Assim como a franquia Doom, de modo geral, né? Mas o Doom 3, o Doom 3 é tenebroso. Esse aí eu não joguei. O Doom 3, eu tenho uma reclamação, acho que é o que a maioria das pessoas reclamam, que é muito escuro. Ele é muito escuro. E eu acho que isso é até um pouco de propósito, mas eu concordo, ele é exageradamente escuro. Porque o que acontece? No Doom 3 você tem uma lanterninha, que tem uma bateria. Então, aí você pensa, aí tá no futuro, tecnologia foda e uma lanterna pilha, cara. Tem umas coisas meio estranhas, assim. E é uma lanterna pilha que acaba muito rápido a pilha, ridiculamente rápido, sabe? Se a gente for pensar em tempo real, é ridículo. Você deixa a lanterna ligada, claro que a gente não pode pensar em tempo real, tempo do jogo, mas você deixa a lanterna ligada muito pouco tempo, a bateria já tá acabando, então você fica no escuro. Então, eu já não enxergo direito na vida real, porra. Eu quero jogar, eu quero ver o jogo, eu quero ver HD. Eu quero ver o que eu tô fazendo. Eu também sou... Eu não sou muito adepto de jogos muito escuros, não. Eu sempre vou lá no menu, uma coisa que eu faço, em qualquer jogo. Eu sempre vou no menu e clareio. Deixo mais claro, pô. Isso é um hábito que eu tenho, assim, sabe? Com qualquer jogo. Inclusive terror, né? Porque ainda mais hoje em dia que os monitores, a maioria é TV, ele nunca vai estar calibrado pro output do computador. Então você tem que balancear um pouco isso daí. É um ajuste por software mesmo. Tem que fazer. Até porque em jogos de terror de modo geral, né, tem essa questão da iluminação, do escuro. Então, e tem que existir algum conforto, né, enquanto a gente joga, né? O Doom 3, exatamente o que você falou, o Doom 3 ele era bem escuro. E eu lembro que na época que ele saiu, né, pra quem é bem entusiasta e lembra, ele teve a própria ID Software anunciou que ele era um jogo que não iria rodar em nenhuma máquina. Eu lembro muito bem disso. O Crysis não prometeu isso, mas fez, né? Mas fez, né? Exatamente. Fez até hoje, né? Até hoje ele é ainda utilizado. Nossa, teve essa referência. Então, ele foi vendido dessa forma, né? O Doom 3 foi vendido, divulgado dessa forma, né? Olha, nenhuma máquina roda o jogo no máximo. E ele era bem pesado mesmo, eu lembro que ele era pesadíssimo. Eu lembro que, pra época dele, ele era pesadíssimo. Mas eu acho que ele era pesado por um pouco assim, por falta de eficácia de programação. Porque o... Também. Mas você tá falando o quê? O Doom 3. Ah, tá. Porque o Fear, visualmente, ele é muito mais agradável do que o Doom 3. Ah, sim. Aquele esquema de textura deles era muito bem feito pra época. Bem mais agradável, né? O Fear, que também é um jogo que merece essa menção honrosa, né? Ele, além de ter um polimento muito maior, né? O Fear, ele colocou algumas técnicas aí interessantes, né? Aquela coisa de mexer um pouco com o terror japonês, que tinha aquela menina, né? E essa coisa da menina com cabelos pretos escorridos na cara foi uma coisa que acho que o Grito deixou mundial, assim, né? Não, o Grito não, o chamado. Mas eu acho que não só o chamado, que o Grito também tem, né?
Mas eu acho que filmes de terror japoneses, de modo geral... A mulher cabeluda é o elemento principal, né? É o elemento principal, né? E o Fear, que é um jogo absolutamente ocidental, né? Um shooter, né? Ele mexeu com isso. Ele colocava no meio da investigação, né? Eu não sei como é que é o plot do Fear, né? Exatamente. Eu sei que você começa... É uma experiência lá, você é um soldado que entra no laboratório. E lembrei mais ou menos. É uma experiência, e aí deu merda em tudo, né? E vai uma equipe lá investigar e você é um membro dessa equipe. Aí você começa a ter visões, assim, né? O legal é que ele te dá a ideia de ser um shooter, ok, vou lá investigar, vai ter algum inimigo pra eu atirar. Só que não, né? O jogo ele começa a mexer com um terror meio clássico, assim, no meio de um shooter, né? Eu achei interessante essa mistura que eles fizeram. Ficou bem legal, assim. Começa a ter alucinação. Vai partindo coisas, assim. E tem uns sustos, assim, muito sutis que o jogo dava também, né? Mas eu acho que é um jogo que envelheceu muito mal, os daí, viu? Eu concordo. Ele envelheceu mal, até porque o 2 e o 3 já não foram bons que nem o 1, né? Uhum. Ele foi piorando, né? Isso que foi o foda do Fear, né? Tem o Fear 1 que foi muito bom na época, foi um badalado pra caramba, um super hype quando ele foi lançado. Aí teve o Fear 2 que enfraqueceu, mas ainda assim era um jogo legal. Aí o Fear 3 cagou de vez. Ele não conseguiu ser que nem o Far Cry. Não. Foi melhorando. Foi melhor. O Fear é aquele jogo que tem que ou ter um Fear 4 anunciado, né, 10 anos depois do 3, sei lá, 6 anos. Aí veio a Duke Nukem, mas enfim. Eu joguei o Fear 2, sei lá, alguns meses atrás. Ele não. Eu acho que não é jogável mais. Porque o pessoal tá acostumado com Battlefield ou Call of Duty, né? E ele é bem dinâmico, muito mais por causa do multiplayer. Sim. O Fear, você anda de um ponto ao outro, naquele ponto tá programado pra aparecer X inimigos. Você tem que matar, não tem dinâmica nenhuma, os inimigos não tem AI, então hoje em dia ele tá injogável. Tá bem defasado mesmo isso, né? Tipo, eu lembro, as partes mais legais do Fear, né, do 1 principalmente, é que além das visões, das alucinações que o cara tinha, isso te deixava num estado de tensão em que você ficava vulnerável a tomar susto por qualquer coisa. O jogo ciente disso, ele te colocava umas coisinhas bobas assim acontecendo, porque você tomava um puta susto. Eu lembro que tem uma hora que você tá andando num telhado, num terraço de um prédio, e aí você tem que abrir uma porta pra atravessar pro outro lado. Quando você abre essa porta, passa um pombo na sua frente. Só um pombo. Mas você toma um puta susto, sabe? Com o maldito pombo. Aquele assim, tipo, pombo maldito, caramba, né? Aquele pombo, se vocês procurarem vídeos no YouTube, a primeira missão do Fear, né? Quem tiver ouvido aí procura. Vocês vão tomar um baita susto nessa hora que o pombo maldito passa. Eu lembro que eu tomei um susto que eu falei, eu nunca mais quero ver um pombo na minha vida, sabe? Eu não quero ver nenhum pombo na minha vida, mas enfim. Era bem isso, né? No 2 pra frente eles colocaram os Macs lá sem tela no robô. Eu, sinceramente, eu não curti. Tá certo que eu joguei na época errada, mas eu não curti não. O 2 e o 3 eu já me liguei bem, assim. O 2 ainda cheguei a jogar, né? O 3 eu só vi os vídeos e também olhei as notas do Metacritic. Eu joguei o comecinho. Ruimzinho. Com o jogo assim, o 1 é um jogo nota 9, né? Aí o 2 virou um jogo nota 7 e o 3 virou um jogo nota 5,5. Então foi caindo mesmo, assim. É só pra fazer caridade, né? R$5 pra fazer caridade. Mas, puta, cara... Você chupou minha rola? Faz caridade, né? Porque... Caramba... Mas, Pô, a gente tá falando do Dead Space aí, né? Você curtiu então, né, Edu? Dead Space é muito bom. Você terminou os 3? Então, eu zerei um. E joguei um pouquinho do 2. Mas pra legal. Mim, assim, ele... É o melhor de todos, eu acho. Sim, ele é porque, assim, ele é mais travadão. Só que é uma característica boa pra proposta. Boa, é ótimo. Ele é o que mais dá... o 2 também dá um cagar quando aparece os bebezinhos malditos lá pra você matar.
Tem os bebezinhos, mas o 1, cara, ele tem uma inspiração total e absoluta em Alien, né, pra começo de conversa, né? Uhum. Isso a própria equipe da Visceral falou abertamente na época, né, da desenvolvedora, falou, e da EA também, que distribuiu, né, o jogo. Eles falaram abertamente que o Dead Space tinha inspiração em Alien, o Oitavo Passageiro, e outros filmes do gênero, né, e outras obras do terror, outros jogos. Não, mas ele se faz muito presente, assim, essas inspirações de Alien. Muito, sabe? Desde os momentos que você tá andando pelos corredores com barulhos ao longo das tubulações, até mesmo todo o universo, o mundinho criado ali, né? Então, eu acho que a coisa mais marcante é quando você ficava cercado, assim, por monstros, né? Ou, por exemplo, tinha um na sua frente, um corredor. Aí, do nada, apareciam atrás de você. É verdade. Ele tinha muito disso. Vários momentos, assim. Nossa, como eu tomei susto nesse jogo. E tinha um monstro, não sei se você lembra mais pro final do jogo, que era um que vinha correndo pra você, que nem aquela... É igual essa estética que eles usam muito em filmes de terror japonês, o chamado, o grito, mas o chamado usa muito, que a menina sai da tela, ela já aparece à sua frente, assim, sabe? A câmera dá aquela aceleradinha, sabe? Sei. Aí ela já vem andando rapidamente, então, tem um inimigo do Dead Space que tem exatamente isso. Eu não tô lembrando agora. Ele tem exatamente essa característica, ele fica se mexendo rapidamente, assim, com essa estética, sabe, uma coisa meio assustadora de olhar, assim, sabe? Uhum. E ele aparece na tua frente, assim, ele tá lá na PQP e aparece na tua frente, você fala, ô, caramba! Então, acho que o Dead Space, ele vale a pena mencionar aqui, porque ele, assim, voltou um pouquinho, né, que o pessoal já tava meio de saco cheio de jogo de terror. Aí ele voltou com o gênero e depois disso começaram a voltar a essa onda, né, de jogos de terror. Sim, voltou. Ele, exatamente o que você falou, ele saiu numa época, né, ele é de Dead Space, ele é de pelo menos uns 7 anos já, eu colocaria aí, 6 ou 7 anos. 2007, 2008, por aí. 2007, 2008. Eu não vou dizer que os jogos de terror sumiram, assim, mas passou, assim, aquela leva, assim, né? Pelo menos jogou AAA, né? Sim. AAA, exatamente. O Dead Space, que é da Visceral, que é uma equipe talentosíssima, que trabalhou no Dante's Inferno, que é um hack and slash que eu amo, né? Mas essa galera é muito talentosa, né, da Visceral. E foi um AAA, ele foi concebido como um AAA, né, um blockbuster mesmo. O 2 também é muito bom, eu recomendo pra quem não jogou. E o 3 ele já é mais ação, tem co-op, né, que nem Exatamente, eu acho que o Dead Space a gente tem uma excelente lembrança dele, ele tá bem, mas o 3 foi uma pequena sujeirinha, assim, sabe? Um cisco no olho, eu diria assim. Então, agora pra encerrar o assunto, galera, eu queria que vocês fizessem as menções honrosas, né, de jogos que não deu tempo pra gente mencionar, mas que, assim, serve como indicação aí pra galera. Então vamos lá. BioShock tem muita coisa, um podcast só pra ele. BioShock é assunto pra gente ficar aí um tempão mesmo. É que não é puramente terror, mas tá ali, né? Tá ali. Ambiente, né? Vamos lá, Blue Stinger. Blue Stinger, um clássico do Dreamcast. Não sei se é um clássico, mas é um belo jogo exclusivo do Dreamcast, né? Eu joguei, que eu me lembro, é um Parasitas com tentáculos. Sim. Ele é bem parecido com Resident Evil, né? É o que eu lembro do jogo, eu não lembro muito, eu joguei bastante, mas enfim. Ele é bem parecido, ele é bem copiadão do Resident Evil, mas vale a galera dar uma olhada. Deve ter vídeo no YouTube dele, com certeza. É um jogo que vale ser observado. Principalmente porque ele foi um destaque do Dreamcast. Ele foi um jogo de lançamento, né? Daqueles jogos que saem junto com o console, pra divulgar o console, né? Uhum. Então vale a pena conferir esse. Quem tem Dreamcast, eu sei que são poucas, raríssimas pessoas. Eu ainda tenho. Pô, o Dreamcast é um baita console, né? Tinha algumas coisas legais, mas... A gente não chegou a falar muito, mas tem o Splatterhouse, né? Splatterhouse, sim. Eu acho que o Splatterhouse é uma coisa que começou na época do Mega Drive, né? Sim, exatamente. A gente gasta e aí teve a releitura. E pelo que eu já tô olhando aqui, a releitura é de 2010. Ou seja, já faz 5 anos que saiu, né? Porra. E
E é um belo jogo, né? Porque, assim, teve umas mudanças até o 3 ou 4, sei lá. Teve um que você entrava na casa e não era mais lateral direto, assim. Você tinha que procurar na casa e achar a menina que estava resgatando. E você tinha um tempo pra fazer isso, senão é game over. Exatamente, eu lembro que tinha... A dificuldade sempre foi uma característica, né? E essa questão do tempo, de correr quanto tempo também, né? Mas... eu citaria também, do meu lado, a gente até conversou antes, né? Um jogo chamado Cold Fear, né? Esse jogo Cold Fear, ele é um jogo de PlayStation 2, ele foi também para Xbox One e PC, que é um antecessor, eu diria assim, espiritual do Resident Evil 4, né? Ele já tinha as mecânicas parecidas com as do Resident Evil 4, né? Mira sobre os ombros, sistemas de proteção, e ele se passava num navio macabro, dominado por criaturas. Um jogo bem legal, um jogo bem legal que marcou uma época aí pra mim. Eu acho que esse jogo não fez tanto sucesso porque na época a Ubisoft era relativamente uma empresa grande. Foi na mesma época que a Ubisoft lançou as Panteras do Play 2, que é um jogo totalmente terrível. Nossa, sim. Então, isso explica muito porque esse jogo não... Então, a gente também não comentou do Galerians. O Galerians também é legal. Eu via nas revistas, eu nunca peguei pra jogar o jogo. Não sei se a gente falou também ou mencionou o Clock Tower. Clock Tower, que é muito foda esse jogo. O Clock Tower tem umas mecânicas bem interessantes. O próprio, a gente mexendo um pouco mais com o RPG, tem o Parasite Eve, né, que a gente... Esse jogo eu peguei numa época muito feia da minha vida. Mas eu acho que eu não tava pronto pra jogar, eu não gostei muito das batalhas aleatórias, sabe? Seu corpo não estava pronto. My body's not ready. My body's not ready. Eu sei como é isso. Então, mas eu acho que é um jogo bom, mas eu não... Na época eu peguei assim e falei, aí joguei, sabe? O próximo. Então, o Dino Crisis... Dinossauro? Esse é um também que rende um assunto aí, talvez um pouquinho mais prolongado depois, mas não tem tanta coisa, mas é bem interessante sobre ele. Até porque ele utiliza um pouquinho da fórmula Resident. Total, ele é um Resident Evil de dinossauro. E pega emprestado um pouquinho de Jurassic Park e tal. Exatamente, ele pega totalmente as mecânicas de Resident Evil importadas diretamente, né? Inclusive os puzzles, né? A maneira como o jogo vai se desenvolvendo e se desdobrando. Ambos são da Capcom, então... ali, né? Mas vale a menção, com certeza. Depois a gente pode discutir um pouco mais sobre ele, mas... Eu acho que da minha lista tá mais ou menos por aí. O Doom 3, a gente já falou dele, né? O que eu também citaria aí como... Ou de modo geral, né? Doom, né? E o seu, Edu? Como é que tá a sua listinha aí de menções honrosas do terror? Então, eu comentei do Galerians mesmo, o Dino Crisis. Que eu me lembro agora, são essas mesmo. A minha lista é meio sujeita a alterações, né? Então, mas digamos assim, se fosse pra escolher um ou dois no máximo. Um ou dois no máximo. A minha lista é sujeita a alterações, então... Tem aquela que é a favorita por nostalgia, digamos assim, pelo fato de eu sempre ter jogado, então tem aquela posição que nunca vai ser alterada, mas tem aquela que eu considero atualmente ótima e prefiro, né? Mas eu acho que de modo geral, considerando aí o hype que tá vindo agora com Revelations 2, eu acho que não tem como escapar, porque é uma franquia que eu acompanho desde sempre, que eu acho que é Resident Evil, viu, cara? Principalmente com esse retorno ao terror que eles estão conseguindo ter com o Revelation. Eu também tenho boas expectativas aí pro 2, né, Revelations 2. Sim. Mas não é esse que tá na minha lista de favoritos. Então, mais algum assim que você queira comentar como o seu melhor, né, de terror? Pô, esse terror agora eu não vou conseguir citar o melhor. Mas eu queria ter falado do Obscure também. O verdade. Sim, o Obscure vale ser mencionado aí também, na menção rosa. Depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre ele também, porque tem umas coisinhas bem interessantes pra gente falar. Eu queria jogar mais, assim, pra poder falar melhor, mas você que citou de filme adolescente, então o Obscure é praticamente isso. Exatamente, né? A gente vai... É legal a gente entrar um pouco nesse tópico do filme adolescente, porque
O Until Dawn, que vai ser exclusivo do PS4, vai ser totalmente assim, né? E eu acho que quando bem aproveitado, veremos, né? Eu acho que quando bem aproveitado, vai ter espírito também, né? A gente viu nas últimas divulgações. O Until Dawn vai ter espírito também, então vamos ver até que ponto eles vão manter essa essência farofa do adolescente ou vão mexer com coisas mais sérias, né? Enfim, acho que o meu atualmente seria mesmo o Revelations 2, viu? Pra citar o mais do momento aí que eu aguardo. Então, o meu top, o que eu considero mesmo, assim, de terror, se tratando de terror, é Silent Hill. Assim, eu deixei bem explícito isso. O Silent Hill, ele marcou muito aquela época que eu tava jogando Resident, e eu falei, pô, mas Resident é terror naquelas, né? Então, primeiro terrorzão mesmo, assim, o jogo que eu sentia medo, que eu fazia, às vezes tive que jogar de dia por causa do cagaço, foi Silent Hill. E até agora a franquia não tá me decepcionando. Ela teve os seus altos e baixos aí, mas eu sempre acompanhei e curti. Sim, eu concordo. Eu também acho que apesar dos altos e baixos, né, talvez um pouco mais dos baixos aí recentemente, eu acho que tá se sustentando, existe, e para compensar essas falhas todas, tá aí o Silent Hill chegando. Então, que pode ser a virada, né? Não, eu tenho sério mesmo, olha, eu boto minha mão no fogo, e com Hideo Kojima, Guilherme Del Toro e Norman Reedus o controle, não tem como falhar. Se fosse só do Hideo Kojima, já ia ser foda. Se fosse só do Guilherme Del Toro, já ia ser foda. Então, se fosse com o Norman Reedus, ia ser foda. Com os três juntos, eu tenho certeza que vai ser um produto top. Então, mas digamos que se der errado, esquece Silent Hill pra sempre. E se esses caras não conseguiram salvar... esquece, é franquia. Mas eu acho que assim, esse retorno vai fazer com que um baita hype em torno de Silent Hills volte, né, com que as pessoas corram atrás da franquia, de conhecer os jogos antigos. Para quem não conhece, vale a pena jogar o 1, 2, 3, 1, 4, The Room, os spin-offs. Esse PT aí, ele deixou todo mundo assim, animado novamente. Deixou, tem certeza. Mas vou só jogar um contraponto aí. Se esse fizer sucesso e os próximos não forem do Kojima, a Konami vai ceder ao público mainstream. Então os próximos estão fadados a serem zoados. Serem menores, se diz. Serem mais comerciais, você quer dizer, né? Sim, eu concordo. Porque esse jogo que vai sair Silent Hills, é o que eu falei, né? Olha, a gente jogou o PT. Vamos supor que o jogo completo lá, quando ele sair em 2016, vai demorar muito pra ser esse jogo ainda. Isso aí, não divulgaram mais nada, isso aí tem chão ainda. Saiu Star Wars 7 antes. Não, tem muita escreve o que eu tô falando, tem muita novela ainda pra esse Silent Hill sair, né? Mas se ele seguir a mesma linha do PT, se ele for daquele mesmo estilo, só que, claro, numa cidade como a cidade de Silent Hill, com locais, com uma cidade para você caminhar, casas para entrar, bares, e outros ambientes, se for com aquele grau de tensão, de terror e de medo, vai ser um jogo para poucos. Provavelmente. Vai ser um jogo para poucos, porque é muito terror ali, Pô, PT, tudo bem, ele caiu no mainstream, ele caiu na galera, mas... Então, vamos ver... Entendeu? Como é que a Konami segura essa onda aí? Eu digo que é um jogo pra poucos que é muito cagaço, né? Então, o Hideo Kojima, ele bate o pé que ele vai fazer do jeito que ele quer. Então, isso que é legal. Os próximos aí já é uma dúvida, né? Vamos ver o que vai acontecer. Exatamente, por isso que a certeza é de que o Silent Hill vai ser muito bom, né? Eu não tenho dúvida. Vamos ver como vai ser, né, a repercussão dele. E se eles mantiverem uma coerência nesse esquema, pode ser que a franquia novamente volte ao pódio, né? Ao lugar que lhe é merecido, né? E se for bom assim, do jeito que você tá falando, vai render podcast também. Com certeza. Pra fechar então aí, senhor Kleber Cacete, por favor, fale o seu jogo favorito, se é que você tem algum. De terror, cara. Walking Dead da Telltale conta?
Cara, conta. Conta Se sim. contar, é então, recente. que eu consigo me lembrar agora é isso. Ah, conta. Ele, apesar de ter uma atmosfera que não necessariamente passa medo, né? Tem ali o zumbi, tem sangue, tem momentos de tensão que você tem que correr, apertar o botão, né? Tem características, né? Mas. Tem características, e é Walking Dead, é zumbi, é terror, né? Tipo, Porque assim, o jogo em si é um drama foda, né? Mas. Que agora eu não consigo lembrar um jogo de terror. sim, não, conta. O Walking Dead, eu gostei bastante do Walking Dead. É uma boa citação mesmo. É que ele tá focado no drama, né? Sim. É focado no drama, mas ele também tem esse elemento de terror, né? Tem, tá focado no drama, mas o universo em que se passa esse drama é um universo de terror, né? É uma natureza de terror, né? Pois é, vamos então finalizar por aqui, né? Compartilhem. O que mais? Faz façam o que vocês façam na internet aí. Eu não consigo lembrar de nada agora. Pornografia? Não, tô zoando. Pornografia, entra no X-Men na época. Mas mas eu queria até agradecer aí o Kleber e o Edu pra ter me chamado em prazerzaço falar aí sobre nerdices, videogames. É que assim, assunto pra gente ficar 80 horas conversando sem jamais enjoar, né? Mas deu muito assunto. Eu tô deu vendo muito. aqui 5 horas e 30. Exatamente, a gente ficou conversando Não, assim. 6 horas quase. Aqui no meu tá marcando, aqui a internet caiu, tá marcando mais de 4 horas aqui, né? Mas rendeu um baita conteúdo, né? Então. Rendeu um baita conteúdo. Queria agradecer, valeu Zaço por ter me chamado, prazer participar e a gente vai filosofar muito mais ainda. E abraço pra toda a galera que tiver escutado, né? Então, falou.